Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Masechet Avodah Zarah, a gente está no Daf Yud Gimel Amud Aleph. A gente viu uma discussão entre Rish Lakish e Rabbi Yochanan. Será que eu posso fazer compras numa loja que ela está enfeitada com coisas ligadas a Avodah Zarah? Tá, então vamos voltar aqui rapidinho. Daf Yud Bet Amud Bet. A gente comentou que muitas vezes tinha a Mishnah disse que uma loja que ela está enfeitada com coisas de Avodazará, eu não posso entrar nelas, mas se não, tudo bem. Rish Lakish falou, enfeitadas com coisas de Avodazará significa que ela tem enfeites de flores que tem um cheiro muito bom, que só de entrar lá eu tenho proveito do cheiro dessas flores e, consequentemente, eu estou tendo proveito da Avodazará. Essas flores são flores que foram colocadas perante a Avodazará e tiradas de lá para enfeitar a loja, elas são ligadas a Avodazará, são proibidas. Mas, se a loja está enfeitada, por exemplo, com frutas, a pessoa levou frutas de sacrifício para Avodazará e depois pegou de volta para enfeitar a loja, nesse caso não tem problema. Embora essas frutas sejam um sinal de que aquela pessoa é uma pessoa que dá uma porcentagem do que ela ganha para Avodazará, não tem problema, porque fala Rabbi Shimon ben Lakish, a proibição de Avodazara é ter proveito dela, mas gerar proveito para a Avodazara não tem problema. Ou seja, eu não posso entrar numa loja que tem flores de enfeite, porque eu vou estar tendo proveito do cheiro das flores de Avodazara, mas entrar numa loja em que o vendedor dá uma porcentagem fixa para Avodazara, mesmo que de certa forma eu estou com que a Avodazara tenha proveito de mim, ou seja, eu estou gerando Vodazara, não tem problema. E Rabi Yochanan falou que não. Mesmo uma loja enfeitada com frutas é proibido, porque eu estou, do mesmo jeito que fez um Kalvachomer. Kalvachomer é Nene Asur, Mene Lokol Sheken. Proibido ter proveito da nada com isso. Com certeza é proibido dar proveito para a Vodazara, que ela ganha alguma coisa com isso. Então, uma loja que ela está enfeitada com frutas, eu não posso entrar nela porque eu sei, isso é um sinal de que o vendedor é alguém que dá uma porcentagem fixa do lucro dele para a Vodazara, então indiretamente eu estou dando dinheiro para a Vodazara. Meitivei Rabinatan. Rabinatan Omer, Yom Shavodat Kochavim Manachat Bo et Hameches. Tem, às vezes acontece que tem dias em que o governador local, em nome da Vodazara, digamos assim, ele libera as pessoas do imposto diário. מכריזים ואומרים, הציעו o seguinte, כל מי שנוטל עטרה ויניח בראשו בראש חמורו לכבוד עבודת כוכבים, יניח לו את המכס. Fala o seguinte, todo mundo que pegar essa coroa que pertence a Vodazara e colocar na cabeça dele e na cabeça do burro dele, está liberado, em nome da Vodazara, Lichvod Avodat Kohavim, está liberado do imposto diário. Vem lá, Alianiach lo et hameches. E se não fizer isso, precisa pagar imposto. O que acontece, pergunta a Braita, Yehudi Shenimtza Sham. O que acontece com o Yehudi que se encontra nesse lugar? Assim pergunta Rabi Natan, o que vai fazer um Yehudi num lugar onde, se ele colocar a coroa, ele vai estar liberado do Meches? E se ele não colocar, ele vai pagar o Meches. Por quê? Qual a dúvida dele? Maiase, Yaniar, se ele colocar a coroa, Nimtza Nene. Se ele colocar a coroa de Avodazara na cabeça para se liberar do imposto, então ele está tendo proveito da Avodazara. Loianiach, se ele não colocar a coroa na cabeça e tiver que pagar o imposto, ele vai estar dando proveito para a Avodazara. Ele vai estar pagando o imposto que ele não precisaria pagar. Se é o imposto fixo da cidade, imposto fixo da cidade. Mas se ele não colocar e ele tiver que pagar, ele vai ter que pagar mais do que outras pessoas estão pagando. Ele está gerando um lucro, gerando um proveito para a Avodazara. O que ele faz? Assim perguntou Rabi Natan, certo? A gente já vê de qualquer jeito que, de acordo com Rabi Natan, é proibido tanto ter proveito quanto gerar proveito para a Avodazara. O que se faz? Mikanamru, aqui daqui falaram, a nose venoten beshuk shel avodat kohavim, alguém que está fazendo negócios num shuk, numa feira, que ela é ligada com a avodat kohavim, certo? Que ele chegou nessa situação em que ele não pode nem aproveitar, nem gerar proveito para a avodat kohavim, como ele foge dessa situação? Behemati aker, se for um animal, ele precisa estragar o animal, digamos assim, a gente vai ver como exatamente, como ele estraga o animal. Perot ksut vekelim irkevu, se ele tem frutas, roupas ou utensílios, alguma coisa que
ele acabou comprando lá ou lucrando lá, para ele não ter lucro e não ter proveito, ele precisa deixar estragar. Maoto klematechot olichem liyamamelach, e se ele tem moedas ou utensílios de metal e ele não quer ter proveito de avodah zará, ele leva essas coisas para o Yamamelach, joga no Yamamelach, isso se desfaz lá. E fala Braita, vez o Ikur, o que que é o Ikur no animal? O que que significa estragar o animal? A Menashe para seu tempo, Narkuval le mata. Ele tira o nervo da perna do animal, do joelho para baixo, e aí o animal fica inutilizado. Aí ele não vai ter proveito, certo? Ele estava num shuk de Avodat Kohavim, ele acabou fazendo compras sem querer, não percebeu, acabou fazendo compras num lugar que tem ligado com a idolatria, e para ele não ter proveito da idolatria, ele precisa desfazer, precisa estragar isso de alguma forma, então o animal ele não utiliza ele, frutas, roupas e utensílios que estragam, apodrecem, deixa apodrecer, moedas e kelim, utensílios de metal, joga no Yamamelach que lá ele se desfaz. Katanimia, de qualquer jeito, a gente vê no meio dessa braita, no meio da opinião de Rabi Natan, Yaniach nimtza nene, lo yaniach nimtza mene, Rabi Natan falou que se a pessoa colocar a coroa na cabeça, ele está tendo proveito de Avodah Zará. Se ele não colocar, ele está gerando proveito para Avodah Zará, porque ele vai ter que pagar imposto. Ou seja, a gente vê que é proibido gerar proveito para Avodah Zará. Então, Rabi Yochanan e Shimon Lakish, que discutiram se eu posso entrar numa loja que ela está enfeitada com frutas, que eu sei que o dono dessa loja dá uma porcentagem para Avodah Zará. A priori a gente vê daqui como Rabi Yochanan, que é proibido. Amaraveshasha Bredravid e Kassavar Shimon Lakish, pligue Rabanan alei Drabinatan, Viana de Amre que Rabanan. Le pligue a lei. Rabi Yochanan se lo pligue. Fala o seguinte, não, realmente essa braita a gente pode provar que é proibido gerar proveito para Avodah Zará. Mas Rabi Shimon ben Lakish diz que essa braita que proibiu gerar proveito para Avodah Zará é a opinião de Rabi Natan. E Rabanan discordam de Rabi Natan. Rabanan sustentam que não. Rabanan sustentam que, embora Rabi Natan diz que é proibido gerar proveito para Avodah Zará, por isso ele vai ter que dar um jeito de estragar todo o lucro que ele teve nesse lugar. De acordo com o Rabanan, não. De acordo com o Rabanan, não tem problema gerar proveito para Avodah Zará. Então, ele não vai colocar a coroa de Avodah Zará, ele vai pagar o imposto normal. Então, o Rabi Shimon Lakish, que ele falou que é proibido ter proveito de Avodah Zará, mas não é proibido gerar proveito, embora na Braita apareça que é proibido também gerar proveito, essa Braita segue a opinião de Rabi Natan. E Rabi Shimon Lakish fala como Rabanan. E Rabi Yochanan, que falou que é proibido gerar proveito como Rabi Natan, não é que ele sustenta com a opinião única de Rabi Natan, ele diz que Rabanan não discordam de Rabi Natan, ou seja, embora essa braita seja uma opinião única de Rabi Natan, Rabanan concordam com ele. Por isso Rabi Yochanan falou o que ele falou que é proibido também gerar proveito para Avodah Zará. Pergunta para Velo Pligue, será que Rabanan não discordam de Rabi Natan? Veatania, rei está ensinando a Braita, Olchim leirit Ovdei Kochavim. É permitido ir para uma feira de Ovdei Kochavim, de Goim, sem problema nenhum. Velochim mehem behemá, avadim, ushfachot, batim, vesadot, ukramim. E é permitido ir nessa feira e comprar animais, escravos, escravas, casas, campos, vinhedos, pode comprar o que você quiser lá. Vekotevo malei be'achaot shelem. E eu posso assinar um contrato e levar esse contrato no tribunal Goi. A priori, alguém que tem um problema com outro Yehudi, ele precisa resolver a situação dele na justiça, ele tem que ir no Beit Din, ele tem que ir no Beit Din judaico, que vai julgar ele de acordo com as leis da Torá. Não pode ir num tribunal não judaico, que não julga de acordo com as leis da Torá. Porém, nesse caso, que ele está comprando do Goi, e o único lugar onde ele vai conseguir fazer um contrato e realmente receber o que ele concordou com ele, o que ele combinou com ele, é no tribunal não judaico. Nesse caso aqui é permitido, porque é como se ele estivesse salvando o que o Goi está devendo para ele. Ele não vai perder o campo, não vai perder os escravos que ele combinou de comprar por enganação. Então, nesse caso, para evitar prejuízo, é permitido ir para esse tribunal, certo? O Beidin também, se o Beidin não consegue julgar, se o Beidin chega numa conclusão que o cara tem que pagar e o cara não está disposto a pagar, e o Beidin não tem força na lei para cobrar, eles vão dar uma liberação especial para a pessoa ir até o tribunal comum e cobrar a dívida dele.
Então, para evitar aqui prejuízo, é permitido fazer esse acordo com o Goi e já ir direto no tribunal. Vem Maia Cohen, e se o cara é Cohen, ele precisa ir até Hutz Laaretz, certo? Ele precisa sair de Israel para conseguir o dinheiro de volta, o dinheiro do Goi, mitame bechutz haaretz, não tem ladunu leareri maem, para ir para o julgamento e poder cobrar a dívida dele. Ou seja, embora seja proibido para Kohanim irem para Chutz Laaretz, aparece na Gemara que nossos sábios decretaram que a terra de Chutz Laaretz, ela mekabele tumá, ela é impura, e o Kohen não pode receber impureza, então o Kohen não pode ir para Chutz Laaretz se ele tem um julgamento com o Goi, e o único jeito dele reaver o dinheiro dele é participando desse julgamento, indo para Chutz Laaretz, também aqui é permitido, ou seja, uma proibição de Rabanan, que para evitar prejuízo, permitiram. O que Shem Shemi também Chutz Laaretz, Kach também Beit HaKvarot. Aparece na Braita que do mesmo jeito que ele pode se impurificar indo para Chutz Laaretz, o Cohen, que geralmente não pode se impurificar, ele pode se impurificar indo para Chutz Laaretz para conseguir reaver o dinheiro nele, ele também pode se impurificar em um Beit HaKvarot, em um cemitério, que é uma proibição da Torá. Agora, pergunta agora, Beit HaKvarot tomada oraita aí. Não pode ser que você está me liberando para um Cohen entrar no Beit HaKvarot, o Cohen pode entrar no cemitério e se impurificar, uma impureza de oraita para recuperar o dinheiro. A priori não pode transgredir uma proibição da Torá para recuperar o dinheiro. Era a proibição do Rabbanan de Chutz Laaretz. Quando os Rahamim viram que tem um prejuízo financeiro, eles liberaram, falaram, olha, nossa proibição geralmente existe, o Cohen não pode ir para Chutz Laaretz, mas para evitar prejuízo, foi liberado. Mas uma proibição da Torá de entrar num cemitério mesmo, que é a impureza da Torá, não deveria ser permitido. Ela, Beita Pras de Rabanan, por isso quando está escrito aqui, Beita Kvarot, não é um cemitério normal, é o que é chamado Beita Pras. Beita Pras é um terreno que em algum momento sabiam que tinha uma pessoa enterrada lá, só que com o tempo o terreno acabou sendo arado e o túmulo se perdeu e não sabe exatamente onde está o corpo do falecido. Ele acabou, os ossos acabaram sendo moídos e mexidos também quando araram a terra. Nesse caso, a impureza é somente derabanan, já que não é uma impureza clara, e os ossos são muito pequenos, eles não têm um tamanho específico que impurifica. Por isso, toda essa região onde araram a terra junto com o túmulo é uma proibição de Rabanan e o Cohen pode entrar lá se ele tiver necessidade para evitar perder dinheiro. O Mitame, Lilmotorav ele sai chá. Continua a Braita e diz também que a pessoa, o Cohen, ele pode ir para Chutz Laaretz e se purificar em Chutz Laaretz se a intenção dele é para estudar a Torá ou para casar. Se ele precisa, ele só tem uma yeshiva fora de Israel. E a única opção que ele tem, ou se a única mulher que ele tem para casar está fora de Israel, não tem problema, ele pode ir, mesmo que tenha uma proibição de Rabanan de se purificar, para estudar a Torá e para casar, foi permitido. Amar Rabiuda e Matai, Bisman Chin Motzel Ilmoda, Bisman Chin Motzel Ilmoda, e não me também. Rabiuda fala: olha, isso que ele pode sair de Israel para estudar é só quando ele não tem nenhum lugar para estudar aqui em Israel. Mas se ele tem um lugar, tem uma yeshiva para estudar aqui em Israel, aí não, aí ele não tem permissão de se purificar. רבי יוסי אומר, אפילו בזמן שמוצא ללמוד também, לפי שאין אדם זוכה ללמוד מכל. Rabi Yossi fala que não. Mesmo que ele tenha um lugar para estudar aqui em Israel, mas tem um rabino, tem uma estivá que ele vai estudar melhor fora de Israel, é permitido. Porque em Adam Zochel Ilmod Mikol, não dá para, não é, você nunca não consegue aprender de qualquer um. Às vezes você precisa de alguém que fala na sua língua, fala do seu jeito, aí dele você consegue aprender. Às vezes tem duas pessoas que falam exatamente a mesma coisa, são palavras diferentes, um você entende e você absorve, e o outro você não entende, não fica muito claro. Então, mesmo que tenha um lugar para estudar em Israel, se ele tem um lugar onde ele vai estudar melhor em Chutz Laaretz, não tem problema sair. Amar Rabi Yossi prova isso, mas Yosef Cohen, aconteceu com um cara chamado Yosef Cohen, famoso aparentemente, Shalach Acharabo Letzidon Lilmod Torah, que ele foi até Tzidon, fora de Israel, e estudou a Torá. Vamos Rabi Yochanan que Rabi Yossi, e Rabi Yochanan falou que ela é como Rabi Yossi. De qualquer jeito, Alma, pliguei, certo? Só fazer uma pausa um minutinho. Alma, pliguei, fala, a gente vê de qualquer jeito que Rabanan, sim discordam de Rabi Natan. Rabanan permitiram fazer compras num Yerid de Ovdei Kohavim, numa feira de Ovdei Kohavim, mesmo que você vai acabar pagando meches. Essas feiras de Ovdei Kohavim, você pagava uma porcentagem. Você pagava um imposto para Avodah Zarah. Ou seja, a gente vê que, de acordo com o Rabanan, não tem problema dar proveito, gerar proveito para Avodah Zarah. É proibido ter proveito, mas gerar proveito não.
Então, Rabi Yohanan, que falou que Rabanan e Rabinatan não discordam, que os dois sustentam que é proibido gerar proveito para Avodazará, a gente vê daqui que não. Eles, Rabanan, liberaram fazer compras numa feira de Ovdei Kohavim, mesmo que você vai acabar pagando um imposto para Avodazará. Amalecha Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, não tem discussão. Tanto Rabinatan quanto Rabanan concordam que é proibido gerar proveito, gerar lucro para Avodazará. Ah, então por que eles permitiram fazer compra nessa feira? Velokasha, kan belokach minatagar, deixar klimir saminei, kan belokach balabai, deloshak klimir saminei. Para Yohanan, o que Rabanan permitiram fazer compras lá não é de qualquer um. Se você vai comprar de alguém que tem uma loja lá, realmente é proibido, porque quem tem loja nesse Yerid, nessa feira, ele paga porcentagem para Avodazará, ele paga o Meches, ele realmente não pode comprar dele. Mas se nessa feira eu compro de um balabait, se eu vou na feira da China e compro da casa do chinesinho lá do lado, e esse chinesinho ele não tem uma loja, ele não tem um stand lá dentro da feira, ele não paga Meches. O que Rabanan permitiram comprar é de alguém que não vai pagar Meches. Ponto. Amarmar, Behemá Tiaket. A gente falou em cima que alguém que acabou comprando, por exemplo, num lugar que era um chuco de Avodat Kohabim. E ele não pode ter proveito disso, porque o lugar é ligado com a Avodat Zará. Um animal, o que que ele faz se ele comprou um animal? Ele tem que inutilizar o animal. Então, o que que ele faz? Ele corta os nervos da parte da perna, do joelho para baixo. Vai caçar balei haim. Tá bom, você quer resolver a situação da vodazerá, da idolatria, inutilizando o animal, mas está causando para ele sofrimento. Então você resolveu a idolatria, mas você entrou num outro problema, no problema de causar sofrimento para animais. Amarabai, amarachmana, etzuseem tiaker. Fala, Bai, é o seguinte, olha, a gente encontra que em momentos de guerra, esse passuca aparece no Sefer Yoshua, quando a Israel estava guerreando, uma das tribos lá estavam guerreando com alguns dos lugares, não, desculpa, acho que estava todo mundo guerreando no Tzafon de Eretz Israel, lá na região de Hatzor, perto do Hermon. Está escrito que quando eles venceram a guerra, eles inutilizaram todos os cavalos do inimigo, certo? Eles cortaram as pernas ou fizeram alguma coisa, os nervos, e inutilizaram todos os animais do inimigo. Amar, e lá foi dito, vez eu e Kurmen, Asher, Patsiotem, Narkubal, Lemata, certo? Eles inutilizaram todos os animais do inimigo. Então, Não, desculpa, essa é a continuação. Esse é o CMT aqui. Fala, Bai, a gente vê que em momentos de guerra, em momentos específicos, em que você tem uma utilidade, você tem um motivo de por que você está causando o sofrimento do animal, não tem problema. De forma geral, é proibido causar sofrimento para o animal. Mas se tem algum motivo para fazer isso, que não seja maldade ou desconsideração, é permitido. Então, aqui no nosso caso, para evitar a proibição de avodazará, é permitido inutilizar o animal. Na guerra de Yoshua, que era para enfraquecer o inimigo, era permitido inutilizar o animal, mesmo que cause um sofrimento. Certo? Talvez daqui sairia as alachot ligadas a usar animais para produtos cosméticos, fazer testes em animais, etc., quando é permitido, quando é proibido. Mesmo que isso cause tzar balei haim, se tem uma utilidade para um ser humano, então em certos casos seria permitido. Amarmar. Agora a gente vai trazer um outro pedacinho que foi dito em cima para lidar com isso. Vez o ikur menashe para seu termo na kumal mata. A gente falou que tem que inutilizar o animal. Como se inutiliza ele? O verbo usado para inutilização do animal é ikur, e a explicação de ikur que apareceu na Braita é cortar os nervos do joelho para baixo. Urmin, a gente aprende em outro lugar, em Makdeshim, é proibido leakdish, transformar um animal em ekdesh, em kodesh, o Beit HaMikdash. Vem machrimim, vem marichim, são tipos diferentes de coisas que transforma algo em kodesh. Certo? São linguagens diferentes. Tem Kodesh que é para fazer Korban, tem Kodesh que é para ser para construção do Beit HaMikdash, para comprar Kelim, etc. Tudo isso é proibido Bismanazé hoje em dia, porque não tem Beit HaMikdash. Hoje em dia que não tem Beit HaMikdash, se você makdish um animal, fala esse animal vai ser Korban, você não tem como fazer dele Korban, ele vai ter que ficar passando por aí. E por um lado não dá para fazer dele Korban, por outro lado não posso ter proveito dele, vai acabar dando erro. Então, Bismanazé não se faz isso. Porém, vem Mikdish, vem Verir, caso a pessoa tenha feito isso, Behemati Aker, se é um animal que ele Kdish
ele tem que inutilizar o animal. A palavra tiaqueira aparece aqui, já vamos ver o que significa. Perot ksut vekelim, se ele santificou para o Beit HaMikdash, na época que não tem Beit HaMikdash, frutas, roupas e utensílios, irkevu, tem que deixar estragar. Maoto, pleimatechot, olichem le'amamelech. Se ele santificou moedas e utensílios de metal, leva para o Yamamelech e lá estraga sozinho. E a própria Braita fala, vez eu e curo, como é a inutilização do animal, Noel dele befanea, vei meta melea. O que se faz aqui é que você prende o animal num quartinho, sem comida, tranca a porta e deixa morrer de fome. Certo? Aqui, já que esse animal que você diz, você não tem solução para ele, matar ele você não pode, porque não pode fazer dele corban. Deixar ele vivo você não pode, porque pode dar erro. Então, nesse caso, você deixa ele morrer sozinho, deixa ele preso, sem comida, ele morre sozinho. Então, a gente viu antes com relação a alguém que comprou um animal de Avodat Kohavim, que ele não pode ter proveito desse animal, que ele inutiliza ele. E lá a gente explicou que é cortar os nervos da perna, certo? Do joelho para baixo. E aqui a gente vê que a palavra ikur significa deixar o animal morrer sozinho. Amarabai, shaneata mishum bizon koichi. Fala, Bai, é o seguinte, não. A diferença é o seguinte, que lá, se você deixar o animal morrer sozinho, tem um certo bizayon. Leva muito tempo para o animal morrer. Sim, o animal não morre, o animal que vai morrer sozinho, porque ele de fome, ele leva muito tempo para morrer e ele vai sofrendo por muito tempo. Então, um animal que ele é de coitim, eu não posso fazer isso. Mas um animal que não é de coitim, eu posso fazer, certo? O animal que ele pertence ao Kodesh não é um bizayon do Kodesh, é um bizayon do Kodesh fazer o animal sofrer devagarzinho e morrer aos poucos. Mas quando ele não é de Kodesh, aí é permitido. Um minutinho. Certo, desculpa, eu dei uma olhada na explicação, é o contrário do que eu falei. Diz o seguinte: quando você deixa o animal morrer de fome, então em questão de 1, 2, 3 dias ele morre. Mas se você não utilizar ele cortando os nervos da perna, então ele sofre por muito tempo, leva muito tempo para ele morrer, e já que leva muito tempo, é pior. Ou seja, se é um animal de Kodashim, que vai ser feito dele corban, eu quero que ele morra rápido, então eu deixo ele sem comer, questão de 24 horas, 2 dias, rapidinho ele morre. Mas se não é um animal de Koitim, que não tem esse problema, eu não faço questão que ele morra rápido, então, o melhor jeito de inutilizar ele, em vez de deixar ele passando fome, é cortar os nervos. Pergunta a Gemara, Venishra tem Mishra. Pergunta a Gemara, olha, tá bom, você tem um animal de Kodesh, você santificou ele para o Beit HaMikdash, mas não tem Beit HaMikdash. Por que deixar ele morrer de fome? Mata ele, o problema está resolvido, mata em terra. Atubeu ele deita lá. Fala, mas não, se você matar ele, as pessoas vão achar que, olha, que é carne kasher. Se você fizer shritá nele, vão confundir, vão esquecer que é animal de Kodesh, fez shritá, vão achar que pode comer e vão acabar comendo a carne. Então, fazer shritá no animal não é solução, por isso tem que deixar ele morrer sozinho. Velishá vegistra, fala, mas então mata ele não como shritá. Corta ele no meio, certo? Em vez de fazer uma morte lenta em que você deixa ele morrendo de fome, corta ele no meio, de uma maneira que com certeza não foi feito nele shritá. Fica claro que não é carne kasher. E, por um lado, você resolveu o seu problema, que o animal tá morto, não tem o risco de alguém ter proveito dele, e não dá pra fazer dele corban. Então tá resolvido. Não tem o risco de alguém acabar comendo, porque claramente não foi feito nele shchita. Amaravai makra untatstemet mizbechotam lotasuken lashem elokechem. Fala é o seguinte, não. Esse tipo de morte, cortar o animal em dois, é algo mevazer, algo que despreza. Esse é um animal de Kodesh, certo? Esse é um animal que a pessoa definiu ele como animal do Beit HaMikdash. Ele santificou esse animal. Cortar ele no meio é um desprezo. Igual é proibido destruir o Mizbeach, tem uma proibição específica de destruir o Mizbeach no Beit HaMikdash, de quebrar as pedras de um lado para o outro, igual você faria com um altar idólatra. Assim também é proibido matar um animal de Kodesh de maneira desprezível, cortando ele em dois. Então, por isso não é opção, a única opção aqui é realmente deixar ele morrer de fome. Rava Amar, Rava fala que não, se você matar ele cortando ele em dois, vai parecer que você está gerando um mumo, um defeito em um animal Kodesh. Se eu tenho um animal que ele é Kodesh, que ele serve para ser korban no Beit HaMikdash, é proibido fazer nele um mumo. Eu não posso gerar nele um defeito que invalida ele de ser sacrificado, porque
porque é uma proibição por si só. Eu tenho que fazer sacrifício do animal, não posso inventar nele um defeito, cortar uma perna ou algo do tipo, e aí ele já não serve mais para corban. Eu não posso fazer um defeito no animal. Então aqui também, se eu cortar ele no meio, eu estou meio que inutilizando ele de ser usado como corban. Então é proibido. Pergunta Gamara, nire mumealhau. A linguagem de Rava é que se você cortar o animal no meio, parece como se você estivesse invalidando o animal. Pergunta Gamara, não é parece? É na prática, você cortou o animal no meio, ele não serve mais de corban. Não é parece como se inutilizasse ele. É isso que eu estou fazendo na prática. Porque Rava falou a linguagem de parece. Fagmará, hanem mile bisman tibetamidash kayam, de chazil akravá. Asta de lo chazil akravá, leitlan ba. Fala Gmará, não. A proibição de gerar um mum, gerar um defeito no animal, é quando ele poderia ser feito dele corban. Quando tem Beit HaMikdash. Mas agora que não tem Beit HaMikdash, não tem essa proibição porque ele não está apto a ser corban. Então, Rava usou a linguagem de parece como se estivesse fazendo um mumo, um defeito no animal, porque esse animal não serve na prática de corban, porque não tem Beit HaMikdash, então é só parece. Se tivesse o Beit HaMikdash, então realmente isso é fazer um mumo, é fazer um defeito no animal que invalida ele de ser corban. Rava usou a linguagem parece, porque ele está falando Beit Manazé, quando não tem Beit HaMikdash. Então não é que eu estou fazendo mum no animal do Beit HaMikdash, porque não tem Beit HaMikdash, então só parece. Veliave que metiu mum bebal mum, da fagal de ochazil akrava assur, fala, mas olha, mas mesmo assim deveria ter escrito a linguagem de que é proibido fazer isso. Deveria ser proibido, desculpa, a Gemara pergunta, não é porque parece que eu estou fazendo um no animal, ou não é porque é proibido fazer isso no animal de Kodesh, é proibido fazer mum em um animal que tem mum. Ou seja, mesmo um animal que já tem um defeito, eu não posso causar nele outro defeito. Então, Rava falou que é como se a pessoa estivesse fazendo mum no animal, não é como, ele está fazendo mum no animal, e mesmo que esse animal não serve de korban, porque hoje não tem Beit HaMikdash, é proibido fazer mum em animais que já estão invalidados. Se eu tenho um animal que tem um mum, tem um defeito, e ele não serve de corban, eu não posso fazer nele outro defeito. Continua sendo proibido a fazer defeito no animal. Então aqui tá bom que esse animal não serve de corban porque não tem Beit HaMikdash, ainda assim é proibido fazer nele um mum. A pergunta da Gemara é a seguinte, por que Rava usou a linguagem de nire kemetil mum? Parece como se ele estivesse fazendo um mum. A gente explicou que ele usou essa linguagem porque não tem Beit HaMikdash, então não é mum de verdade porque não tem Beit HaMikdash. Mas pergunta a Gemara, a priori, mesmo quando tem Beit HaMikdash, um animal que já tem um mum, já está inválido, eu não posso fazer nele outro defeito, invalidar ele mais ainda. Então, mesmo quando não tem Beit HaMikdash, que o animal, desculpa, mesmo quando tem Beit HaMikdash, que o animal está inválido, eu não posso reinvalidar ele. Então, aqui também deveria usar a linguagem de que eu estou causando um mum no animal. Mesmo quando não tem Beit HaMikdash, a proibição deveria ser a mesma. Então, Rava não deveria usar uma linguagem de parece como se eu estivesse fazendo mum. Responde a Gemara, nei de lo chazei le gufe le da mei chazei, le apukeacha de lo da, de lo de da mei chazei, velo le gufe chazei. Fala, Gemara, não, aqui a situação é diferente. Quando tem Beit HaMikdash e o animal tem mum, ele tem um defeito, então esse animal não serve de corban, mas o valor dele serve. Se eu vender esse animal que tem um mum e trouxer o dinheiro, esse dinheiro vai ser poder usado para fazer um corban. Então, nesse caso, mesmo que o animal tenha um mum, eu não posso fazer nele mais um. Então a linguagem combina. Mas o caso tirava que Bichlad não tem Beit HaMikdash, então tanto o animal não serve de korban, porque não tem Beit HaMikdash, tanto o valor dele também não serve de korban. Porque se eu substituir ele pelo valor monetário dele, esse valor monetário, essas moedas que eu tenho aqui, também não vou poder fazer delas korban, porque não tem Beit HaMikdash. Então, nesse caso, não existe bichlal a proibição de gerar mum, de gerar defeito, porque não tem Beit HaMikdash, não tem nem substituto para isso. Então, Rav usou a linguagem de nire kemetir mum. Ele parece, ele aparenta como se ele estivesse causando mum, porque não existe Beit HaMikdash na prática. Então, escolha.